Por que o desejo nos leva para onde juramos não ir? Por que, mesmo sabendo o que destrói, o homem caminha em direção ao abismo, com os olhos abertos e o coração acelerado? O que há nessa força silenciosa que o desvia de si mesmo, como se uma parte sua quisesse se perder para lembrar que está vivo? As perguntas não cessam, e Heráclito, séculos atrás, sussurrou a resposta por trás de metáforas em brasa. O caminho reto nunca é o mais verdadeiro. E o homem, ele é moldado pelo fogo que o consome. Talvez você nunca tenha reparado. O desejo não grita, ele murmura, ele não invade, ele atrai, ele não exige, ele seduz. Heráclito via isso como um rio de correnteza invisível, capaz de carregar até o mais sábio para longe da margem. E é aí que mora o perigo. O homem que acredita que domina seu próprio querer já começou a ser guiado por ele. O desejo desvia não com violência, mas com doçura. E no fundo, o homem não resiste porque não quer. Ele quer ser levado. Tudo muda o tempo todo, dizia Heráclito. Mas o desejo permanece. Ele só muda de máscara. O que ontem era ambição, hoje é carência. O que parecia amor era apenas fome de controle. Nada é o que parece ser quando o desejo está por trás. O homem acredita que escolhe, mas é escolhido. Acredita que avança, mas está se curvando. E quanto mais acredita que está no controle, mais profundamente está enraizado no labirinto que ele mesmo não percebe que entrou. Mas aqui está o sussurro que poucos ousam ouvir. O desejo não é um erro, ele é o mestre oculto. Ele não quer apenas seu corpo, quer sua trajetória. Heráclito via a alma como uma chama. Quanto mais indomada, mais viva. Mas o desejo sabe disso e se disfarça de propósito, de missão, de necessidade. O homem segue sem perceber que cada passo o afasta de si mesmo, e quando se dá conta, o caminho de volta já está em chamas. Você sente isso também, não sente? Essa dúvida que arde por dentro, como se algo estivesse sendo tirado de você, sem que ninguém tenha tocado. Então eu te pergunto, o que te move de verdade? Quem está por trás do impulso que te fez dar play neste vídeo? Será que você sabe? Ou será que o desejo já te conduziu até aqui, apenas para que você descubra o quanto se perdeu no meio do caminho? Heráclito sabia. O homem que não reconhece o fogo dentro de si será sempre queimado por ele. E talvez, só talvez, você esteja prestes a descobrir que aquilo que te atrai também te destrói. O desejo é um fogo que não se contenta em queimar. Ele quer transformar. Ele entra pela fresta do pensamento, escorre pelos olhos, se dissolve nas palavras que não foram ditas. Heráclito já sabia. Nada permanece, exceto o próprio fluxo. E o desejo é esse fluxo que nos arrasta por dentro, sem som, sem forma, mas com uma força que rivaliza com os deuses. O homem que tenta resistir descobre cedo demais que não há como conter um rio aceso em chamas. Mas por que seguimos aquilo que nos desmancha? Talvez porque o desejo nos faça lembrar que ainda estamos vivos e que a morte mais cruel não é física, mas emocional. O desejo nos acorda da anestesia cotidiana. Ele nos arranca do confortável e nos joga num caos que, de tão verdadeiro, nos devolve a nós mesmos. Mas há um preço, porque ao desejar, revelamos nossa fragilidade. E é nesse instante de abertura que o homem se torna presa daquilo que ele mesmo convocou. Heráclito diria que tudo se move, inclusive a dor de querer. Não existe desejo estático. Ele se reinventa, se disfarça, se esconde sob o nome de metas, amores, vocações. O que parecia espiritual pode ser apenas carência. O que se dizia nobre pode ser fome de controle. O homem se torna servo daquilo que nomeia como virtude, sem perceber que o desejo já colocou raízes dentro daquilo que ele chama de eu. E então surge a pergunta que queima sem resposta. O que realmente desejamos? Porque quase nunca é o objeto do desejo que buscamos, mas a sensação de sermos desejantes. Desejamos desejar. Queremos o fogo mais do que o que está do outro lado da chama. É aí que o caos se instala, quando a busca se torna mais importante que o encontro. E o homem, nesse ponto, já não quer mais chegar. Ele quer continuar em movimento, porque o movimento lhe dá a ilusão de existência. Talvez seja por isso que Heráclito se afastou do mundo, porque ele entendeu que o desejo não é uma falha humana, é a própria estrutura da realidade.
e lutar contra ele seria lutar contra o rio. Mas também não se trata de ceder, trata-se de ver o desejo pelo que ele é. Uma força que não precisa ser vencida, mas compreendida. E quem compreende, já começou a dominar. Há uma crueldade silenciosa no desejo. Ele nunca chega só. Traz consigo o medo, a comparação, o eco do fracasso e a sombra da perda. O homem que deseja já está ferido pela possibilidade de não ter. E quanto mais intensa é a vontade, mais profunda é a ferida. Heráclito, ao observar o fluxo das coisas, compreendeu que o desejo abre rachaduras no tempo. Ele nos joga no futuro e nos arranca do agora, como se a vida estivesse sempre a um passo de distância. Mas há algo ainda mais perverso. Quando finalmente alcançamos o que queríamos, ele desaparece. O desejo não tem casa. Ele vive em trânsito. Aquilo que hoje você quer, amanhã será seu fardo. E aquilo que você foge hoje, amanhã será seu novo vício. Porque o desejo não quer ser saciado. Ele quer sobreviver. E para isso, precisa nos manter insatisfeitos. É uma dança trágica entre querer e perder, entre alcançar e esvaziar. O homem comum se recusa a enxergar isso. Prefere acreditar que seus desejos são dele, como se fossem filhos legítimos da razão. Mas Heráclito via outra coisa. Ele via o fogo que se alimenta de tudo que toca. O desejo é esse fogo, e quanto mais você o alimenta, mais ele cresce. O problema não é querer, o problema é acreditar que o querer tem fim. É isso que destrói lentamente por dentro. E então vem o silêncio. Aquele momento em que o homem percebe que está girando em círculos, que nenhuma conquista trouxe paz, que cada mulher, cada vitória, cada prazer, apenas deixou uma sombra mais densa no chão. O desejo não quer sua felicidade. Ele quer sua permanência dentro do jogo, e o jogo é eterno. Heráclito não disse isso com essas palavras, mas disse com imagens. Tudo que vive está em guerra, inclusive você. E se tudo está em guerra, o desejo é a primeira arma. Ele cria a ilusão de propósito enquanto nos afasta do centro. Ele dá nome ao vazio e faz com que o homem corra atrás do que não precisa, para evitar encarar o que realmente é. Você sente isso? Essa inquietação silenciosa que não cessa, mesmo quando tudo parece estar bem? Isso é o desejo, e ele ainda não terminou com você. O desejo nos transforma em andarilhos do invisível. O corpo pode estar aqui, mas a alma está sempre buscando algo que ainda não existe, e isso cansa. Heráclito chamaria esse estado de tensão viva, uma corda esticada entre o que se tem e o que se quer, entre o que se é e o que se projeta ser. O problema? Essa corda arrebenta, e quando ela parte, leva junto a identidade do homem que se definiu por aquilo que perseguia. O desejo, então, não rouba, ele implode. Por isso o silêncio é perigoso. No silêncio, não há disfarces. Quando tudo se cala, o desejo começa a gritar. E esse grito não vem de fora, vem de dentro das camadas não resolvidas, das ausências negadas, dos traumas que o tempo não dissolveu. Heráclito dizia que a alma se purifica no fogo. Mas o que acontece com a alma que se queima sem consciência? Ela se desfaz em cinzas que parecem razão, mas são apenas fuga. A maioria dos homens passa a vida tentando preencher o buraco que o desejo cavou. E quanto mais tentam, mais fundo ele fica. Uma nova conquista, um novo corpo, um novo título. Tudo novo, mas o vazio é o mesmo. Porque o buraco não é externo, ele está na estrutura. E só quem tem coragem de parar, não fugir, não preencher, mas olhar, começa a perceber que talvez o desejo nunca foi dele. Ele apenas o herdou, como se fosse uma maldição passada por gerações. E aqui nasce uma ferida ainda mais profunda. E se o que você deseja não é realmente o que deseja? E se isso foi colocado aí, por outros, por traumas, pela sociedade, pela ausência paterna, pelo medo de não ser suficiente? Heráclito ensinava que a verdadeira visão nasce da observação do conflito. Portanto, se o seu desejo não te confronta, ele está te iludindo. Porque todo desejo verdadeiro carrega uma dor, e toda dor verdadeira revela um ponto cego. Essa é a armadilha mais cruel. O homem que foge do desconforto nunca descobrirá quem é. E o homem que abraça o desejo sem questionar se tornará escravo dele. Só há uma saída: atravessar. Atravessar o fogo com olhos abertos,
sabendo que parte de você não vai sair viva do outro lado. E tudo bem. Heráclito nunca disse que o caminho era seguro, apenas que ele era necessário. Chega um momento em que o homem já não sabe mais se está vivendo, ou apenas desejando viver. Ele se move, mas não chega. Ele conquista, mas não se preenche. A alma se estilhaça em pequenos quases, e cada pedaço carrega a impressão de algo que poderia ter sido. Heráclito dizia que tudo flui, mas não advertiu sobre os homens que se afogam tentando acompanhar o fluxo. Porque há um tipo de corrente que não leva para frente, apenas arrasta em círculos. O desejo, nesse ponto, assume uma nova face. Ele se torna refinado. Já não é mais fome de prazer, é sede de validação, de significado, de pertencimento. E isso o torna ainda mais invisível. O homem começa a confundir seu valor com sua capacidade de ser desejado. A mulher que o rejeita, o trabalho que não o reconhece, os números que não sobem. Tudo se torna espelho, e nenhum espelho devolve o que ele realmente é. Apenas reflete o que ele quer ver, ou teme encontrar. E então, vem a crise, a inevitável colisão entre aquilo que ele acreditava desejar e aquilo que de fato precisava encarar. Heráclito via a alma como um campo de guerra, onde opostos se enfrentam para gerar consciência. E o desejo é esse campo. De um lado, o impulso de possuir. Do outro, o medo de desaparecer. O homem deseja para não sumir, mas quanto mais deseja, mais se desfaz. Como explicar isso a alguém que vive de conquistas? Não se explica, se sente. É uma dor silenciosa que surge à noite, quando o mundo dorme e o corpo repousa. Um vazio que pulsa mesmo entre braços quentes. Um cansaço que não passa mesmo com todas as vitórias. É ali que o desejo mostra sua face verdadeira, não como algo que impulsiona, mas como algo que ocupa. Ele não quer te mover, ele quer te habitar. E se você permitir, ele se tornará sua nova identidade. E tudo o que restará será uma sombra que age, fala e vive. Mas não é mais você. Mas há um outro caminho. Heráclito não era um nihilista. Ele acreditava na purificação pelo fogo, não na extinção pela queima. O desejo pode ser um mestre se for desmascarado. Quando o homem para de obedecer ao que quer e começa a escutar porque quer, algo muda. O desejo deixa de ser um tirano e se torna um espelho. E nesse espelho, se o olhar for firme o bastante, o homem verá a si mesmo não como servo, mas como criador. Há um instante em que o desejo se cala, não porque foi vencido, mas porque foi visto. E quando isso acontece, tudo ao redor parece perder a cor por um segundo, como se o mundo estivesse esperando que você tomasse consciência da prisão onde se colocou. Heráclito não falava de liberdade como ausência de limites, mas como lucidez dentro do fluxo. E nesse instante de lucidez, o homem começa a perceber. Talvez ele nunca tenha desejado o que desejava, mas apenas evitar o que temia sentir. É nesse ponto que o desejo se mostra mais nu, como um mecanismo de sobrevivência emocional. O homem que não queria fracassar desejou o sucesso. O que temia a solidão desejou ser amado. O que não sabia lidar com o vazio desejou preencher. E quando tudo isso se quebra, quando os resultados vêm, mas não curam, a alma sangra. Não porque perdeu algo real, mas porque foi obrigada a olhar o que sempre evitou, a si mesma. Mas essa dor, apesar de devastadora, é fértil, porque o homem que atravessa o desejo sem se curvar, retorna com olhos mais claros. Ele já não é movido por carência, mas por consciência. Já não persegue sombras, mas observa luzes. E mesmo quando ainda sente o impulso, porque o desejo nunca desaparece, ele o reconhece como visitante, não como rei. Heráclito ensinaria que esse homem agora queima por dentro, mas com fogo próprio. O mundo não entende homens assim, porque eles não reagem, não suplicam, não correm. Eles estão centrados em si mesmos como rochas em meio à correnteza. Não porque não sentem, mas porque escolheram sentir tudo de forma lúcida. O desejo ainda tenta, ainda sussurra, mas é como vento tentando mover montanha. O homem que vê o desejo pelo que ele é, se torna perigoso. Não pode mais ser manipulado, comprado ou seduzido com promessas vazias. E talvez seja essa a maior revelação que Heráclito deixou nas entrelinhas do tempo. O homem livre não é o que não deseja, mas o que atravessou todos os seus desejos e sobreviveu.
Ele se tornou fogo que não destrói, mas ilumina. E agora, ele não quer mais o que quer. Ele é o que escolhe. E ao escolher com clareza, transforma o próprio caos em direção. Há verdades que não se dizem. Elas apenas emergem como brasas sob a pele. E agora, talvez sem saber ao certo como, você sinta que algo se moveu dentro. Não foi uma resposta. Foi uma fratura. Um leve rompimento no véu que cobre o real. E através dessa abertura, entra um novo olhar. Não sobre o mundo, mas sobre você mesmo. Porque tudo o que foi dito aqui já vivia aí dentro. Só precisava ser nomeado. Heráclito nunca escreveu para os fracos. Suas palavras eram lâminas, curam e cortam ao mesmo tempo. E ao chegar até aqui, é sinal de que algo em você suportou o corte. O desejo não desapareceu. Ele ainda vive, ainda pulsa, ainda queima. Mas agora você o vê. E essa visão, esse lampejo de consciência, é o começo de tudo o que vem depois. Porque quem enxerga o fogo, aprende a não viver ajoelhado diante dele. Você pode continuar correndo atrás de metas que não te pertencem, ou pode parar e ouvir o que o silêncio está tentando gritar. Você pode seguir desejando aquilo que nunca te saciou, ou pode começar a desejar diferente, com presença, com clareza, com profundidade. A escolha é sua, sempre foi, mas só agora você pode fazê-la com verdade, porque agora você sabe de onde ela vem. Então me diga, o que o desejo ainda está tentando esconder de você? Essa pergunta ficará com você, e talvez ela volte nas madrugadas insones, nas pausas entre um prazer e outro, no olhar vazio de quem já conseguiu tudo e ainda assim sente falta. Que ela volte, que ela insista, porque quando a pergunta não se cala, é sinal de que a alma está acordando. Se isso tocou algo que você não consegue explicar, então este vídeo cumpriu sua função. Não compartilhe por impulso. Compartilhe se sentir que alguém precisa dessa chama. Comente se quiser deixar vestígios de quem você é nesse exato momento. Inscreva-se se desejar continuar queimando com propósito, porque aqui nós não entregamos respostas, nós acendemos perguntas, e algumas delas vão queimar por muito tempo.